Pessoal, beleza? Felipe da Code Trade aqui. Bom, hoje eu vou mostrar um exemplo de estratégia de grid configurado no Arc Pro, tá? Mostrando as possibilidades que você pode estar utilizando o nosso robô, tá? E vamos ver se a gente consegue encontrar um setup interessante, tá? Já tem uma configuração aqui já, um backtest bem legal, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que foi feito, tá? Então essa estratégia aqui ela foi feita pro BRA 50, tá? E roda um histórico completo, ele é um setup de 5 minutos, tá? E vamos lá. Então, assim, o setup ele começa pela ideia de qual que é o sinal de entrada, tá? Então, no caso, a gente vai trabalhar apenas na compra, tá? Porque a ideia é trabalhar com setup de grid, né? De reentradas, tá? De swing trade, tá? Por isso que a gente vai até operar no BRA 50, na Active Trades, né? Por causa do valor da alavancagem e eu consigo trabalhar com lote mínimo de 0,05, tá? Lote fracionado. Então, o nosso sinal ele é um fecha fora de bandas, tá? Então, a banda, né? Se fechar aqui fora, ele dá a entrada de compra, beleza? A banda utilizada aqui, tá? Aqui está configurado para venda, mas a gente está trabalhando na compra, tá? Então, vou tirar. A banda configurada aqui é a B1, né? Então, a gente pode ver aqui, ele até aponta qual que é o indicador utilizado, tá? Que é a B1, tá? E aqui na banda de canais da B1 está configurado o Dottians Channel, né? O canal de Dottians, tá? Aqui nós estamos utilizando o período de 40, tá? E um desvio de 3, certo? Esses parâmetros foram encontrados utilizando otimização, tá? Então a gente fez um teste aqui entre a banda de 10 e a de 50 e encontramos que a banda de 40 é a melhor, tá? E no desvio também. A gente fez um teste aqui de 2 a 4 e a gente encontrou o desvio de 3, tá? Beleza. Aí, feito a configuração da entrada, a gente vai aqui em ações do Stark, em cima, do Stark. Eu quero que a cada ação de um sinal novo no mesmo sentido da operação aberta, então vamos dizer assim. Aqui fechou um candle afora, uma operação. Então fechou um candle aqui fora da banda, abre uma operação. Beleza? Aí o mercado veio, né? E, e fecha de novo. Essa função, se eu tiver posicionado, ele vai abrir mais uma operação, tá? Então eu vou estar com uma ordem aberta aqui, outra ordem aberta aqui. Tecnicamente, o meu preço médio vai estar aqui, tá? Então, com essa função ligada, ó, no meu sentido, eu vou querer dar uma nova entrada. A gente pode ver aqui que no Stark nós temos outras opções. Então, posso ter uma nova entrada. Quando acontecer isso, ajustar meus stop apenas. Uma nova entrada e mais ajustar stops. Ou uma nova entrada apenas mexer na compra ou apenas na venda. Ou uma nova entrada com novos stops, tá? Nesse caso dessa estratégia, a gente vai utilizar só uma nova entrada. Por quê? A gente vai recalcular o TP da primeira entrada baseado na segunda entrada, tá? Poderia ter uma entrada nova com TP novo? Poderia, mas não é nesse caso que eu vou utilizar, tá? Então, já configurei aqui a ação, quando ocorrer uma entrada no mesmo sentido e se eu tiver posicionado. Agora, já configuramos também, cadê aqui? O indicador, que é a banda, né? É o canal de Dolce, ok? E agora a gente vai para o alvo, tá? Nesse caso aqui, nossa estratégia não tem um stop, stop é zero, tá? É um setup sem stop, ok?
E o nosso alvo, eu coloquei um alvo aqui interessante aqui de 250 pontos, tá? Depois vocês podem fazer uma otimização, ver se vocês querem 250 pontos. Como é que fica, né? Com 300 pontos, 500 pontos, 200 pontos, tá? A melhor parâmetro que eu encontrei foi 250 pontos nesse time frame de 5 minutos, tá? Você pode tentar otimizar essa estratégia para o M30, M15, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Mas nessa configuração, 250 pontos foi interessante, ok? E eu vou pedir, além de a gente configurar a pontuação aqui, a gente vai colocar para ele recalcular o TP a cada novo candle, tá? Por quê? Porque se eu fizer uma entrada aqui, o TP vai estar aqui. Aí deu uma nova entrada aqui. Como eu coloquei para recalcular, ele vai atualizar esse TP com base no preço médio. Então, ele vai descer o TP, tá? E aqui tem uma outra função que também fica a critério de vocês. Nessa estratégia eu deixei ativado. É o que? Permitir recalcular TP negativo. Ele sai negativo, tá? Dependendo de alguma ocasião, é interessante sair até no negativo para diminuir o risco, tá? De um stop maior, um float maior, tá? Então aqui, TP, take profit de stop gain, né? 250 pontos, com base no preço médio, sempre. Recalcular esse alvo a cada novo candle, tá? E vamos para a próxima configuração aqui, tá? Se eu não me engano, ela não tem trade stop, não tem break-even, tá? E opera todos os dias, hora fixa, beleza, ó. Aqui na hora fixa, eu abri todos os horários dele aqui. Por quê? Porque é um setup de swing trade. Então, a partir do primeiro tick do dia até o encerramento do dia, do mercado, ele pode dar entrada. Ele pode dar 5 minutos, faltando 5 minutos para fechar o mercado, ele pode dar entrada. Não tem problema, tá? Porque a ideia dele é realmente ficar posicionado aí e pegar a volatilidade do outro dia também, tá? Então, eu abri o horário da meia-noite às 11h59 da noite, tá? Outra configuração que você precisa mudar é o fechamento diário, né? Por padrão no Stark vem ligado, você tem que dar um não, tá? Para desligar. E por último, essa estratégia aqui ele tem uma trava de proteção que se o dia, se a variação diária bater X%, que no caso 5%, ele encerra todas as operações. Encerra o dia, tá? Esse aqui foi um valor que eu encontrei aí utilizando a otimização, que se bater 5% aí de variação diária, encerra o dia. Acabou, encerra as operações, acabou, tá? Vou mostrar um pouco da estratégia aqui operando no visual para vocês entenderem, tá? Ela é uma estratégia que a cada nova entrada ela entra com 0,05, tá? Aí fica a critério de vocês, né? O lote que vocês vão utilizar, baseado no capital, tá? Logo mais à frente a gente vai falar desse capital, tá? Então, vamos aqui iniciar o backtest, tá? Vou pegar aqui o último ano para ficar mais rápido visualmente, tá? Então, M5, tá? Aqui, ó, M5 também, ok? Então, vocês copiem, se vocês quiserem utilizar, testar essa estratégia, vocês podem copiar aqui, né? As configurações, né? Já é legal vocês copiando para vocês pegarem mais intimidade aí com o robô, tá? Com os parâmetros do robô e com a ferramenta de backtest, tá? Então, vamos iniciar o backtest aqui. Então, no modo visual aqui da ferramenta, tá? Capital de $3.000, posso colocar inicial, tá? Só para a gente fazer o teste, dólar. Aqui eu estou utilizando o ativo sintético, mas se você não tem o ativo sintético, é interessante você criar o ativo sintético, tá? Mas se você não tem o ativo sintético aqui, você pode estar rodando no BRA 50 normal da Active Trades, tá? Vou pesquisar aqui. Tá? Vou rodar aqui no ativo que eu criei mesmo a estratégia, tá? Outro porém que, como eu criei no BRA 50 ativo sintético, essa estratégia eu tenho rodado ela
no braço 50 com vencimento, tá? Por quê? Porque no braço 50 com vencimento eu não tenho custo de swap, tá? Então, para quem opera aí o ativo vigente e passa posicionado de um dia para o outro, tem o custo de swap. Então, se sua estratégia ficar vários dias posicionado, o swap vai aumentando de forma negativa, tá? Porque quando você trabalha comprado no braço 50, o swap é negativo e quando você opera, até aqui na descrição, vendido, o swap é positivo, né? Você recebe swap, tá? Fica até uma dica aí para criação de estratégia. Dá uma olhada aqui, ó. Então tá aqui, ó. Swap de compra esse tem esse custo aí por lote inteiro, né? E por lote é um lote fechado, né? E no caso a gente está trabalhando fracionado, você tem que fracionar isso aqui. Tá? E na venda você ganha, recebe isso aqui, tá? Por dia. Na compra você paga. Então, o ativo, como a gente está trabalhando na compra, a gente trabalha no ativo vigente, tá? E quando está posicionado e precisa trocar o ativo, a gente faz a rolagem das posições, fechando as posições aqui e abrindo no novo ativo. Não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar o backtest. Beleza. Então, vamos lá. Então, a estratégia aqui já está rodando. Então, você pode ver que ele fez uma entrada aqui, ó, no canal de Keltner. E já saiu aqui com 250 pontos, tá? Aí aqui você pode ver que ele fez uma entrada, outra entrada e tá com dois lotes abertos, né? A gente pode até ver aqui, ó, a caixa de ferramentas que a gente tem duas entradas, ó. E, e o TP ele atualizou para cá, ó, com base no preço médio, tá? Que é 250 pontos do preço médio, tá? Então pode chegar um momento em que você fica com várias ordens abertas até ele sair, tá? Agora você setup de swing trade, sem stop, tá? Dá uma acelerada aqui. Ó, fez mais uma entrada aqui, ó, tá? Por que que ele fez essa entrada aqui? Você pode até falar, mas ele não rompeu, ele estava na banda superior, tá? Mas no dia anterior aqui, ó, nesse fechamento aqui, ó, abertura até um fechamento. Foi na abertura, é. Na abertura aqui, ele abriu aqui, fechou aqui e teve um gap aqui, ó. Ele acabou entrando no próximo candle, tá? Mas não tem problema. É mesmo. Se você quer controlar esse tipo de. Não quer que ele tenha essa divergência de abertura, você pode deixar para ele abrir um pouquinho mais tarde também as operações, tá? Lá no controle de horário. Eu deixo aberto tudo, os horários. Então a gente está com três posições abertas nesse momento. E tá rodando o trade, tá? Abriu mais uma posição, o TP atualizou. Tá? Dá uma acelerada aqui. Mais uma entrada e o TP tá descendo. Beleza, mais uma entrada aqui. Opa, ó, beleza. Vamos ver se ele vai sair. Mais uma entrada aqui, né? Fechou abaixo. O setup tá bem simples, tá, pessoal? Olha lá, ó, saiu. Então ele teve todas essas entradas aqui, ó. E saiu aqui. Nesse gap. Às vezes o gap é grande, né? E ele sai bem positivo também, tá? Então a ideia, como é um índice, né? A gente sempre trabalhar comprado, né? Eu gosto da ideia da gente trabalhar no swing trade na compra, né? E no intraday na venda. Então, se você tiver setups de venda de day trade para combinar com a estratégia do swing trade é bem legal também, porque se nesse caso aqui, ó, que ele tá fazendo compras e o mercado só tá caindo, ó, você tem o setup de intraday, que é da venda, que vai estar tá ali fazendo o valor financeiro e cobrindo ali o float que vai ficando aberto, né? Aí no final do dia você fecha, nenhum setup está posicionado
e amanhã muitas vezes abre com gap de alta e você sai de todas as operações ali da compra, né? Enquanto o mercado estiver caindo, os setups de venda estão ganhando ali, né? Tá? Aqui já a gente teve mais um trade. Aqui a gente teve mais um trade, ó. Tá? E novo. E é isso aí. A estratégia é essa, basicamente. Vocês podem implementar mais gestão, né, de controle de posição, né, de manejo de posição, tá? Mas basicamente a ideia é essa. Aqui também é para a gente mostrar, né, como é que funciona você configurar TAP com reentradas aqui no Stark, tá? E também fica já uma ideia de estratégia, tá? Agora a gente vai fazer um backtest sem ser visual para a gente ver como que é o comportamento da estratégia aí. Vamos colocar aqui nos últimos 3 anos. 2020 até agora, né? Vamos rodar um backtest aí. Já está rodando um backtest. Você pode ver aqui, ele tem esses spike, né? Esses, esses espinhos mesmo para baixo, né? Essas violinadas para baixo aí. É aquele momento que você está posicionado, né? E fica preso no trade, né? Porque ele está comprando e realizando, né? Por mais que o float, isso que a gente chama de float, né? Que é o valor flutuante, que é o que? É a posição que não foi encerrada. E o azul é todos os valores que já foram encerrados, né? Então você fica com uma posição muitas vezes grande aqui, mas ele vai, de pouquinho em pouquinho, ele vai encerrando as posições até uma hora que ele encerra tudo no positivo, tá? Aí a gente pensa, não é perigoso a gente operar setups assim? Se você não fizer uma gestão de capital correta, é perigoso sim, tá? E por isso que é legal você não só rodar ela sozinha, mas ter um complemento, que nem eu comentei do setup de intraday no day trade, ou você ter outro setup desse, num outro time frame que tenha um float um pouco menor e que tenha entradas diferenciadas desse M5. Tudo isso vai reduzindo o tamanho do float, né? E você vai conseguindo ter um manejo melhor, tá? Mas basicamente, ó, a gente pode ver visualmente que o maior float foi esse aqui, né? Tá? Se a gente vir aqui na aba de teste de volta, de backtest, a gente tem dois valores que a gente consegue ver aqui, tá? A gente tem o maior rebaixamento do saldo, tá? Que é o quê? São operações que foram encerradas negativo, né? O maior drawdown da estratégia foi de US$ 40, tá? E o maior float, né? O maior valor que você ficou posicionado em aberto negativo foi de US$ 194, tá? Esse foi o maior risco que você correu, tá? Com um capital de 3.000, equivalente a 5%, tá? E a gente teve aqui um retorno líquido de US$ 982, tá? Com um capital de US$ 3.000, tá? Então, a gente olhando aqui, ó, e teve no máximo US$ 194 de float, né? Posição negativa, a gente pode fazer um backtest aqui, simulando que eu tenho só US$ 600 na conta, né? Isso bem arriscado. Aí você pode ser um pouco mais conservador, moderado, e colocar mais capital para ficar mais tranquilo, tá? Mas se eu colocar US$ 600 aqui, seria equivalente a 3 vezes esse float aqui, tá? Então eu vou iniciar um backtest aqui e a gente vai ver os resultados. Lembrando que os resultados sempre estou me baseando com lote mínimo, tá? 0,05 do Brás 50 na Active 3. Lembrando que esse resultado aqui é com lote fixo aí nos 3 anos, tá? Então, é, dependendo do teu perfil ou se você tem um pouco mais de experiência, você pode colocar ali que eu vou aumentar a cada US$ 200, US$ 300 de lucro, eu vou aumentar 0,05 de lote. Então, se eu colocasse uma regra de aumento de posição, essa curva ela ia começar aqui, ó, e ela ia fazendo assim, ó, tá? No final, né? Tá? Bom, então aqui a gente, por mais, os valores não mudam, tá?
Mas o float em cima dos $600 foi equivalente a 14% de exposição negativo, tá? Então a gente teve 2.084 trades, tá? Porque são setup de reentrada, ok? Na média, o meu retorno é de 50 centavos por trade, tá? O maior lucro que eu tive de operação foi $8, mas na média é 90 centavos, tá? A média de perda é de $1,18 e a maior perda foi $6, tá? Então, se você for ver para um capital aí de $600, não é muito agressivo, você tem um retorno bem interessante, tá? Isso em 3 anos. Agora, eu vou mostrar o backtest em 5 anos, onde a gente tem pandemia, a gente tem algumas notícias relevantes, né? Para a gente entender bem, vou aumentar um pouco o capital, porque a gente teve a pandemia, tá? Vou colocar $5.000 aqui. Só para a gente entender bem como que essa estratégia se comporta, tá? Beleza, já terminou o backtest, tá? Agora a gente vai ver o gráfico. Nossa, olha só. O período que a gente tinha analisado de 3 anos foi esse aqui, ó. Foi aqui mais ou menos que a gente fez a análise de 3 anos. E aqui para trás a gente não chegou a ver, né? E olha aqui que interessante, tá? Então aqui, esse stop aqui que a gente toma é a pandemia. E aqui é alguma notícia relevante onde entrou aquele stop de segurança lá, o encerramento por variação diária. Então, o que que aconteceu? O mercado aqui bateu mais que 5% de variação diária, e aqui também. E o robô encerrou todas as posições e encerrou o dia. Por que isso? Porque a gente sabe que em alguns momentos o mercado pode ficar muito volátil e se você não tem um stop, o float, né, que é o resultado em aberto, ele pode ficar muito alto e não ter limite, né? Então é interessante para quem opera sem stop ter um limite em mente, um limite na cabeça ali, ou até programado no robô, para que se bater nesse limite, é, não fique esperando a gente encerrar as posições, né? Esperando o emocional ali bater e você querer ficar segurando o trade. Mas que o robô já execute aquelas ordens e recomece. Então a gente teve que recomeçar aqui, teve que recomeçar aqui, né? Mas por segurança, né? Melhor a gente recomeçar de um ponto ali, assumir esse prejuízo, do que você ter um float grande ali e levar toda a conta, né? E você não poder recomeçar, tá? Então, esses dois drawdowns que a gente tem 5 anos, né, pessoal? Então, é 5 anos. Foi o stop baseado em volatilidade diária, tá? Vamos ver quanto que foi esse stop aqui? Olha lá. Então, a gente já teve uma mudança nos valores, tá? Então, em 5 anos, nós tivemos 3.238 trades nessa estratégia, nessa ideia aqui. Um lucro líquido aí de $1.287, tá? Lembrando, todos os trades são com 0,05, lote mínimo do Active, né? Se você faz uma noite diferente, os resultados vão ser um pouco mais diferentes, tá? Um pouco maior, um pouco menor, tá? Porém, nós podemos ver que o maior drawdown, que foi o stop, foi $188. É um pouco menor que aquele float que a gente é, teria que aguentar e ficava aqui, né? E o nosso float aumentou um pouco, foi para $216, né? Então, se eu tivesse rodando ainda com um capital de $600, né? Eu não teria estopado, certo? Esse capital teria aguentado tanto aqui a pandemia, o stop, né? Quanto esses floats aqui. E começaria a se recuperar, tá? Então vocês conseguem utilizar aqui o Stark de forma gratuita na ferramenta de backtest, tá? Vocês conseguem também utilizar o Stark aí por 30 dias de forma gratuita na Active Trades, tá? Para testar essa estratégia. Lembrando, é, por segurança, o ideal é sempre utilizar 3 vezes aí no mínimo 3 a 5 vezes o rebaixamento máximo do capital líquido do backtest, né? Para você rodar com segurança e tranquilidade, tá? Nunca rodar uma estratégia dessa, de certa forma, sozinha, né? Pode começar sozinha, mas é ideal se você tiver estratégias de intraday ali que estejam também rentabilizando, talvez na venda, né? É interessante, tá?
Porque pode acontecer, né, dessa estratégia ficar um bom tempo presa ali, né, nos trades, né? Ela pode abrir várias ordens, tá? Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó. Então, aqui no relatório do backtest, a gente também consegue ver que não tem nenhum erro de ordem, tá? E caso tiver algum erro de envio de ordem, o Stark ele acusa aqui quantos erros tem. Aqui a gente pode ver aqui, ó. Esse aqui que é o importante, ó. Exposição máxima. Quanto de contrato foi aberto no máximo? Então, a gente abriu no máximo 1,50 contratos de 0,05. Tá, deixa eu ver aqui. 1,50 dividido por 0,5. A gente teve 30 ordens abertas no máximo, tá? Então, essa foi a nossa exposição máxima, tá? Então, a gente já consegue saber que a gente não vai ficar com muitos contratos abertos de microlote ali, né? E aqui a gente também tem algumas outras informações interessantes, ó. É, ó, esse drawdown aqui, ó, baseado naquele que a gente levou um ano para recuperar aquele stop, né, da Covid, né, ou da variação diária, né, levou 212 trades para recuperar, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. A estratégia aqui, vocês podem estar copiando os parâmetros que eu apresentei aqui, tá? Para vocês já se familiarizarem com o robô, tá? Lembrando que se quem for rodar, o ideal é colocar no mínimo três vezes o float aqui, ó, de 216, tá? Aí para ficar mais tranquilo, quatro vezes, cinco vezes, tá? Operando lote mínimo aqui, ó, que é 0,05, tá? Eu tenho até ela rodando aqui numa conta, deixa eu até só confirmar aqui. Ver aqui. Ó, até aqui, ó, uma conta, que já tá rodando aqui para teste, né? A gente tem outros setups que a gente roda também. Tá? Então aqui, ó, ela tá posicionada, ó. Eu já fiz alguns trades aqui também, a gente tem aqui. Tá? Esse aqui é o ativo contínuo do BRA 50, ela tá posicionada aqui, ó. Acabou de entrar, tá? Vou pegar um histórico aqui. Tá? Eu já tenho várias operações aqui, ó, que a gente tá testando ela. E por enquanto tá indo bem tranquilo, tá? Tem algumas versões diferentes dela também que a gente usa para teste. Porque nem eu falei para vocês, né? A estratégia, eu apresentei elas de forma básica, dá para rodar dessa forma, dá. Mas o ideal é vocês explorando a estratégia, já pegando familiaridade com o robô, colocando mais os recursos com base no perfil de vocês, tá? E qualquer dúvida, pessoal, pode chamar a gente ali no grupo do Telegram, do Stark Pro, tá? E o legal dessa estratégia é como ela é swing trade, a ideia dela é sempre estar ali ganhando de centavo em centavo, né? E às vezes quando dá um gap aí, ele dá um lucrinho legal, mas ele sempre está tentando rentabilizar aí todo mês, tá? E quando ela fica ali meio travada ali com as posições, o mercado está em queda, a gente sempre está utilizando uns setups aí no intraday de venda para suprir essa demanda aí que a estratégia está travada, tá? Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, só chamar a gente no Telegram. Até mais. Tchau, tchau.